Vamos avançar para o segundo capítulo do livro Das Buch von Jenseist, traduzido por O Livro do Além. Vamos entrar no segundo capítulo, do tempo da eternidade e do mundo dos espíritos. Vamos fazer a leitura traduzindo em simultâneo do francês, com algumas anotações da versão alemã. Anotações ou correções ou modificações. Intitula-se Do Tempo da Eternidade e do Mundo dos Espíritos. Nós que partilhamos aqui embaixo convosco esta vida terrestre e que em simultâneo vivemos em verdade num outro mundo que o vosso, ainda que tenhamos o pé firmemente na terra, vimos aqui falar do Espírito. Poderá parecer-vos que estamos muito afastados de vós, mas ninguém poderia estar mais próximo. Sem dúvida, nós não vivemos apenas no vosso mundo, mas igualmente no mundo eterno do Espírito, puro e substancial. Mas o mundo eterno do Espírito interpenetra o vosso mundo tal como uma esponja que vive no mar e é impregnado pela água do mar. Certamente vós não podeis alcançar pelos sentidos terrestres o mundo do espírito puro e substancial no qual espiritualmente nós vivemos. É preciso, antes de mais, adquirir a capacidade de perceber, de captar espiritualmente, se quereis viver experiência de fatos espirituais. E mesmo então tereis que ultrapassar os mundos espirituais inferiores antes de atingirem o reino interior, de onde vos chega a mensagem presente. Muitos de vós procuram e acreditam que podem estar logo unidos a nós espiritualmente se mal soubessem ou descobrissem as nossas moradas na Terra. Mas mesmo que nos tivessem assim encontrado, eles não se teriam aproximado de nós de algum modo. Eles veem apenas o nosso corpo físico, ouvem a nossa voz terrestre, veem os aspectos exteriores da nossa vida sobre a Terra. Porém, o nosso tempo eles não podem penetrar, pois ele situa-se no plano espiritual causal e não, por exemplo, sob as encostas dos Himalaias. Lá, nas solidões escondidas na mais alta montanha da Terra, vivem constantemente, depois do nascimento dos tempos, alguns dos nossos irmãos, de geração em geração. Se eles que ultrapassaram toda a eminência possível na Terra e que permanecem permanentemente ocultos num retiro inacessível a fim de impedirem que qualquer obstrução ao caminho, que para nós que estamos a agir no mundo deve permanecer praticável livremente se queremos cumprir a tarefa que nos foi dada. Durante milénios nós trabalhamos à construção do nosso templo espiritual
nós continuamos a construí-lo sem jamais terminá-lo. Esta imagem que contemplamos intitula-se O Templo da Eternidade. E, portanto, é bom estarmos a ouvir e a contemplar e a aspirar a merecermos estarmos com o espiritual mais aberto e a estas dimensões dos níveis espirituais mais elevados. Cada século faz-nos juntar mais altares, capelas, colunas, pilares, num ritmo espiritualmente determinado e segundo a sábia ordenação do plano diretor que repousa nos fundamentos ou fundações do templo. Todos os vossos templos e altares da terra são só reflexos deste templo espiritualmente conforme. Mais ou menos claro, mais ou menos deformado, pode-se reconhecer em todos os seus reflexos terrestres que os antigos mestres construtores puderam pressentir, ou, quando eles foram verdadeiros artistas, os que eles puderam mesmo ver, perceber, numa elevada intuição da justiça, da harmonia, das medidas ou proporções e ambientes do nosso templo augusto da eternidade, ao glorioso da eternidade. Contudo, este templo não é obra do pensamento. E eu não me exprimo aqui de um modo apenas simbólico. Pelo contrário, ele existe como uma construção de substância espiritual, constantemente perceptível espiritualmente, para seres capazes de visão espiritual, e reconhece nele uma estrutura tão compacta como aquela que reconheceis nos templos da terra e nas catedrais terrestres com os seus pináculos para o céu. No mundo do espírito, tudo é sentido de uma forma igualmente tangível e real que no vosso mundo dos sentidos físicos. E a uma ilusão grosseira sucumbirias se imaginasses que não se pode encontrar senão os produtos confusos do sonho. Não se trata, porém, de visões, alucinações ou de quaisquer imagens saídas da imaginação ou da evocação imaginada de uma experiência adquirida, tirada das regiões subconscientes. O que os sentidos espirituais percebem é tão objetivo, existente, no mesmo degrau, que os objetos perceptíveis, como os objetos perceptíveis aos sentidos físicos do corpo terrestre. Por esta própria razão, o que é percebido pelos sentidos espirituais até as suas mais altas esferas da automanifestação espiritual corresponde também, objetivamente, às formas do mundo das percepções sensoriais físicas modificadas, é verdade, segundo as exigências de uma transposição espiritual. O Irá diz-nos aqui que as formas que nós contemplamos respondem a uma mesma objetividade, tal como as formas físicas que nós vemos no mundo sensorial. Assim,
No mundo espiritual há também terras e mares, altas montanhas, gargantas profundas, cimos cobertos de neves eternas, vales planos e tranquilos, cheios de doçura e de paz. Aquele a quem isto pareça uma ressonância demasiado terrestre, reflita ele que, mesmo aqui embaixo, as suas percepções sensoriais físicas resultam unicamente de impressões determinadas produzidas por meios exteriores. Essa pessoa que pensa também que se trata sempre de efeitos, de certa forma, de energias perceptíveis aos sentidos físicos. Ainda que todos os nomes que nós atribuímos às coisas caracterizam verdadeiramente, ou por assim dizer, que certas combinações de impressões isoladas, estereotipicamente percebidas. Por exemplo, quando o olho percebe uma impressão de brancura, a mão experimenta uma sensação de frio, uma certa consistência na massa tocada, enquanto que o ouvido percebe o quebrar desde que esta massa é pisada. Nós associamos imediatamente a palavra neve a esse conjunto de percepções, às quais se podem ajustar muitas outras sensações, tal como a rapidez da fusão, ou o aspecto cristalino de formação em cristais dos flocos de neve. Para obtermos, ou para se produzir esta percepção sensorial física de tal conjunto de impressões, é necessariamente certo que elas sejam engendradas por causas físicas, de igual modo que a mesma impressão global só é perceptível aos sentidos espirituais se energias espirituais participam na sua produção. No plano espiritual, do mundo das causas, existem também as noções de espaço e tempo, de causa e efeito, se bem que nós estejamos em relações essencialmente diferentes com estes conceitos daquelas que nos acostumamos na vida terrena, sensorial e física. Ou seja, tudo o que se vive de experiência no mundo espiritual é tão real como as coisas do mundo perceptível pelos sentidos físicos, mas a consciência só pode ser atingida por uma forma espiritual. O que é assim percebido, sentido, não está espacialmente afastado do mundo material, mas não está mais submetido às leis que regem o mundo dos fenómenos físicos. A vontade em ação, a vontade agente, faz crescer no espírito o que deve servir o nosso corpo espiritual. E a mesma vontade faz que o fruto maduro esteja pronto a ser recolhido sem esforço. Apenas desconhecemos os animais dos domínios do mundo espírito de que aqui se fala, ainda que o domínio simples das formas do reino animal não esteja ausente de lá. Contudo, tudo o que no homem diz respeito à besta, ao corpo animal, aqui perdeu o seu poder sobre nós. Tal como,
se perdeu toda a hostilidade que na Terra se afirma em relação a nós na forma animal de manifestação. O que no plano espiritual se revela a nós sob as formas que correspondem em toda a beleza às formas dos animais sobre a Terra não tem nada de comum com a natureza animal tal qual ela se mostra a nós nas formas do animal terrestre. Esta parte é complexa de se perder, de se compreender, mas Boi de Rato está a falar que os planos espirituais do mundo das causas já não encontramos os animais nos sentidos mais densos ou baixos ou agressivos, mas encontramos as suas formas e as suas essências, no fundo, numa relação mais harmoniosa com o ser humano, em grande beleza, diz mesmo. Alguns, para se alimentarem terrestremente, comem a carne dos animais, outros abstêm-se. Contudo, na vida condicionada pelos sentidos espirituais, só há como alimento os equivalentes espirituais do fruto vegetal e dos produtos terrestres que são o pão e o vinho. É claro que será supérfluo explicarmos que se trata de pão não cozido no forno e de vinho que certamente não embriaga. Mas o alimento e a bebida constituem do lado espiritual, do mundo das causas, também a forma espiritual de renovação das forças sensoriais, tal como existe também, na existência espiritual, o estado de renovação das forças, que pode ser comparável ao sono revigorador que deve suceder à fadiga terrestre. Como no mundo espiritual o alimento e a bebida são produtos da força da vontade, eles têm simplesmente por efeito de transformar esta mesma força em elementos do corpo espiritual. Assim, consequentemente, não há necessidade de qualquer eliminação de detritos como aqueles que acontecem à condição animal na Terra. Mas para muitas pessoas, para muitos de vós, isto pode parecer demasiado sensorial, muito análogo ao que se passa na vida terrestre para ser admitido facilmente. Esquecemos da ocorrência que aqui na Terra todo o acontecimento sensorialmente perceptível é sempre um símbolo do fenómeno que permanece inalcançável pelos sentidos. Tanto no plano sensorial físico como no domínio espiritual do cosmos, toda a vida se traduz em movimento. Ora, todo movimento engendra uma forma. E como toda a vida é sempre parte integrante de uma mesma vida única, toda a forma é necessariamente também o símbolo correspondente ao mesmo movimento em todas as regiões do universo, qualquer que seja o modo de percepção. O reino do espírito, tal como alguns sonham, e que depois de milénios continua a ser ensinado para ser sonhado, sem formas, sem símbolos, não existe em parte alguma. A menos que uma pessoa se contente por esses reinos de brumas evanescentes que para muitos servos são a realidade. Que Boi de Rato está deitar para baixo para algum tipo de
budismos e nihilismos que ensinam o reino do espírito sem formas, sem símbolos. Isto é muito comum em 90% de muitos ensinamentos que são dados à volta do budismo. E não só. O mar informe da divindade sem forma, de que falam os místicos, está acima de toda a existência. Mas uma vez perdidos neste mar, jamais os podereis encontrar. Vocês saíste do seu conjunto, do seu gestalto, do seu seio, para que a vossa vontade se torne forma e expressão. Mas, a supor que algum de vós possa voltar às ondulações originais e limitadas, o que vos conferiu a vossa forma individual seria, então, sempre, sem cesar, obrigada a repelir-vos e a projetar cada um no grande todo. Bem afastados destas ondas originais estão os pobres sonhadores que descobriram, no seu subconsciente, o fundo escondido da experiência dos seus antepassados mais longínquos e experimentam de novo neles próprios a incapacidade, a inaptidão deles em sentirem individualmente a vida, enganando-se a si próprio, imaginando-se numa experiência divina. Isto novo é muito importante, seja para algumas pessoas que suicidam, seja para algumas pessoas com tendências mais místicas ou budistas e que pensam que estão a libertar-se do ego, a extinguirem-se, quando realmente estão, muitas vezes, a não assumir a sua forma individual e o que ela deve desenvolver na Terra. O mundo da luz mais interior, da percepção do espiritual da qual nós trazemos este conhecimento, é, quanto à sua formação, de facto, obra de todos aqueles que estão em estado de experimentar a vida neste mundo espiritual. Contudo, cada um aí permanece isoladamente o criador da sua própria existência e experiência de vida. Numa ação comum volitiva, cada vontade individual coopera na mesma formação. Contudo, cada vontade individual cria para ela própria, no seio da nossa comunidade, a sua própria vida, sem de algum modo perturbar a outra vontade individual e sem poder ser experimentada por uma delas, a menos que seja por uma interpenetração mútua. Isto é muito importante, este respeito da interioridade e da intimidade de cada um. Só quando há interpenetração mútua é que realmente cada um se sente e entra na dimensão e na interioridade do outro. Mas, se bem que toda a conformação do mundo perceptível pelos sentidos espirituais produz a mesma impressão de realidade comum das percepções sensoriais físicas, a nossa vontade não encontra no mundo espiritual qualquer das resistências que lhe criam obstáculos e limitam-se na Terra. Se nós queremos que uma coisa aconteça, a nossa vontade chega para que ela aconteça. Ela acontece
tarde ou cedo, segundo a potência da nossa vontade. Mas acontece, se a queremos. No mundo espiritual, as forças criativas da vontade fazem por elas próprias entrar na existência o que é querido. E por outro lado, o que se quis deixar desvanecer sem deixar traços, desde que a vontade assim o quer, desaparece. De tal modo que o poder da vontade está aqui verdadeiramente muito próximo da noção de Todo-Poderoso. Sob o plano espiritual do universo, somente o mundo espírito, que é coletivamente querido, desejado e vontade, em consequência de uma forma comum de percepção dos sentidos espirituais, por todos os que experimentam anteriormente tal experiência de vida aqui já descrita, é tão alterável, inalterável e indestrutível como o mundo dos sentidos físicos. E vamos terminar aqui esta primeira parte do tempo da eternidade, em que Boirá nos falou deste mundo espiritual, que temos aqui uma belíssima pintura feita por ele. Tempel der Ewigkeit, e no qual nós comungamos do mundo que é formado por todos os seres que já estão despertos e conscientes deles e que vivem a partir de uma vontade toda poderosa que tanto constrói este tempo da eternidade visível como os seus próprios alimentos ou as paisagens que o rodeiam, tal como nós, em níveis bastante mais inferiores, fazemos quando sonhamos e criamos também certo tipo de imagens, provavelmente uma mesma relação de simbiose com outras pessoas que se encontram na banda vibratória ou no plano subtil correspondente ao nosso. Esta imagem mostra também o tempo, a montanha sagrada, a anunciação por sons que ecoam no silêncio profundo e esta aspiração a estarmos mais unificados, mais identificados com o Espírito e com a vontade divina e eterna e com os mestres. Possa esta leitura ser útil Amém. Outra imagem bela de Boirá, das suas pinturas sagradas dos mundos espirituais. Amém. Temos graças.